Oi, pessoal, agora vamos responder a questão 19. Em um hospital, no mês de janeiro, foram atendidos 20 pacientes. Alguns foram diagnosticados com a doença do tipo X e os demais foram diagnosticados com a doença do tipo Y. No mês de fevereiro, o número de pacientes com a doença do tipo X triplicou em relação a janeiro, e o número de pacientes com a doença do tipo Y quadruplicou em relação a janeiro, totalizando 72 pacientes atendidos no mês de fevereiro. Considerando que nenhum paciente contraiu ambas as doenças, quantos pacientes com a doença do tipo Y foram atendidas em janeiro? Tudo bem. Esse tipo de questão é uma questão que envolve equações do primeiro grau, em particular, sistema de equações do primeiro grau. Isso aí vocês vão encontrar no tópico 2, quando ele fala 2.1 em relação a expressões algébricas, certo? Tudo bem? Então, vamos lá. Voltando para a questão, aqui agora a gente precisa montar, tudo bem? Temos 2 meses, janeiro e fevereiro. Então, vamos montar uma equação referente ao mês de janeiro e a outra equação referente ao mês de fevereiro, certo? Então, vamos lá. Vamos começar com janeiro. Então, aqui eu vou apenas usar o J de janeiro. Só deixa eu posicionar isso aqui melhor. Vou trazer isso para cá, certo? Então, temos o seguinte aqui, janeiro, certo? Qual é a equação que vai ser representada aqui no mês de janeiro? Ele simplesmente falou que 20 pacientes foram atendidos no mês de janeiro, tudo bem. E ele também falou que foram diagnosticados com a doença X e a doença do tipo Y. Até aí tudo bem. Então, digamos que a doença do tipo X seja o valor X e a doença do tipo Y seja o valor Y, certo? Então, para o mês de janeiro, temos isso aqui, ó. X, que é a quantidade de pessoas que foram diagnosticadas com a doença do tipo X, mais Y, que é a quantidade de pessoas que foram diagnosticadas com a doença do tipo Y, certo? E o total desses pacientes aí, o total dessas pessoas, tem que ser exatamente igual a 20. Como é dito aqui, ó, que em janeiro foram atendidos 20 pacientes. Essa é a nossa primeira equação, certo? Tudo bem? Então só deixa eu marcar ela aqui e vamos para o próximo mês, certo? Essa é a nossa primeira equação, é a equação referente ao mês de janeiro. Indo agora para o próximo mês, no caso o mês de fevereiro, então temos aqui o F, certo? E vamos agora montar a equação que está representada aqui para o mês de fevereiro, certo? No mês de fevereiro, começa aqui, ó, certo? Ele diz que o número de pacientes com a doença do tipo X triplicou, ou seja, eu vou ter 3 vezes a quantidade que eu tinha em janeiro, que é X. Então vamos ter 3x, mas aí ele continua dizendo que o número de pacientes com a doença do tipo Y quadruplicou. O que é o quádruplo de um número? 4 vezes esse número. Aqui, o que é o triplo de um número? 3 vezes esse número, certo? E ele diz que do tipo Y quadruplicou em relação ao mês de janeiro, ou seja, quem é o representante do mês de janeiro? Y. Então a gente vai ter 4 vezes Y, certo? Então aqui vamos ter 3 vezes x, que é a mesma coisa que 3x, mais 4 vezes y, que é a mesma coisa que 4y. E isso vai ser igual ao total de pacientes desse mês, que é exatamente 72 pacientes, certo? Então aqui temos a equação para o mês de janeiro, temos agora a equação para o mês de fevereiro. Então deixa eu marcar isso daqui, tudo bem? Temos as nossas duas equações. E agora, Dilson, a gente vai fazer o quê? Montar o nosso sistema de equações. Tudo bem? Então, fazendo essa montagem, o que que vamos ter? Vamos ter a primeira equação, que é x mais y. Só deixa eu ajustar isso daqui. X mais y igual a 20, certo? X mais y igual a 20. E a nossa segunda equação, que é 3x
mais 4y igual a 72. 72, certo? E agora a gente coloca as chaves aqui do lado esquerdo. Por quê? Isso representa um sistema de equações de duas variáveis, no caso aí do primeiro grau, certo? Então agora, como é que a gente pode resolver esse sistema de equações? Usando o método da substituição ou usando o método da adição. Aqui eu vou preferir usar o método da adição, certo? Ah, por que, Adilson, o método da adição? Porque para mim, no meu ponto de vista, aqui é mais fácil. Porque o que diz o método da adição? Que quando a gente somar os dois caras com uma variável determinada, no caso aqui, se eu quiser anular a variável x, eu tenho que somar um valor que eu tenho aqui com esse valor aqui e isso vai ter que nos dar zero. Qual o número que eu vou ter que multiplicar por essa primeira equação aqui, ó, toda, para que eu possa eliminar x? Se vocês notarem, ó, o número vai ser o quê? Menos 3. Por quê? Quando eu somo menos 3 mais 3, isso aqui dá zero, certo? Tudo bem? E, Dilson, mas eu não quero eliminar x, eu quero eliminar y. Então, basta multiplicar toda a equação por menos 4, porque aqui vai aparecer menos 4 mais 4y. E isso vai nos dar zero, certo? Como ele está querendo saber o valor de y, então eu vou literalmente eliminar o valor de x, certo? Ah, como é que você sabe que ele está querendo saber o valor de y? Basta olhar aqui, ó, quantos pacientes com a doença do tipo Y foram atendidos em janeiro, certo? Literalmente é isso. Então, vamos lá. Vamos fazer o quê? Vou multiplicar toda essa primeira equação aí por menos 3. Ou seja, eu vou fazer menos 3 vezes x, menos 3 vezes mais y, vezes menos 3 vezes menos 20, certo? É isso que a gente vai fazer. E quando a gente fizer isso, vamos ter um outro sistema de equações, que na realidade é um sistema de equações equivalente a esse nosso primeiro, certo? Então só deixa eu passar logo essas chaves aqui, tudo bem? E vamos lá. Quando a gente faz a multiplicação de menos 3 vezes x, isso vai nos dar o quê? Vai nos dar o quê? Menos 3x. Quando eu pego menos 3 vezes mais y, isso vai nos dar o quê? Menos 3y. Igual, agora, menos 3 vezes 20, menos 60. Certo? E eu repito toda a segunda equação desse sistema aí. 3x mais 4y igual a 72. Tudo bem? E, como a gente falou no início, vamos fazer o quê? Usando o método da adição. Então, aqui, agora, literalmente, eu preciso passar uma barra, certo? E somar. Passando a barra e somando isso, o que que a gente vai ter? Fazendo aqui a soma, certo? O que que vamos ter? Quando a gente pega aqui, ó, menos 3x mais 3x, o que que vai ocorrer? Ah, não sei, faz aí, beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, menos 3x mais 3x. Quando eu somo e subtraio a mesma coisa, isso aqui vai nos dar o quê? Quanto é 3 menos 3? Zero, certo? Então, isso aí vai nos dar o quê? Zero. Como isso vai nos dar zero, eu posso simplesmente vir aqui, ó, e já era, e já era. Tudo bem? E o que que vai ocorrer agora? A gente vai para o próximo pedaço. No próximo pedaço temos o quê? Menos 3y mais 4y. Então, vou colocar também aqui, ó, menos 3y mais 4y. Quando a gente faz isso aqui, o que que a gente faz para poder responder? Observa o jogo de sinal, né? Eu subtraio 4 menos 3 e repito o sinal do número maior. O número maior aqui, o número maior em módulo, é positivo, que no caso é o 4. Então, a nossa resposta vai ficar o quê? Positiva. Quanto é 4 menos 3? É literalmente em 1, né? Mas é 1 o quê, Adilson? 1y. Ou, se vocês preferirem, 1 vezes y. Só que 1 vezes y é a mesma coisa que o quê? Y. Então, nossa resposta termina sendo o quê? Y, certo? Então, quando eu somo essa coisa aqui, isso vai nos dar como resposta o quê? Y. E y igual, e agora eu somo isso aqui, ó. Quanto é menos 60 mais 72. Vamos fazer aqui do lado também.
Traduzindo isso aqui, isso é a mesma coisa que o quê? 72 menos 60, certo? Ou, se vocês preferirem, façam normal e depois façam o quê? Subtrai e repete o sinal do número maior. Onde o número maior é 72, o sinal dele é positivo, só que está oculto, certo? Então, continuando, vamos fazer logo isso. 72 menos 60, isso vai nos dar literalmente o quê? Aqui 2 e aqui 1. Ou seja, y vai ser igual a 12. Ah, Dilson, mais 12 o quê? Abacates? Não, 12 pacientes, certo? Então, temos aqui ó, que y, só deixa eu ajustar isso daqui, y é literalmente o quê? 12. Mais 12 o quê? 12 pacientes, certo? E com isso a gente completa mais uma questão, encerra mais uma questão, essa questão 19. Só deixa eu marcar logo esse gabarito aí. Cadê? 12, né? Então, letra D. Temos aqui como resposta, letra D. 12 pacientes. Tudo bem? Caso você tenha gostado do vídeo, você pode deixar seu like, fazer seus comentários, deixar suas dúvidas e fazer sua inscrição para ter acesso a mais vídeos como esse. Obrigado.